quais são as alterações endocrinológicas que pode acontecer na síndrome de DiGeorge. Eu vou falar basicamente de 3 alterações, então eu vou falar dos problemas do cálcio e da hipocalcemia, dos problemas da tireoide, como hipertireoidismo e hipotireoidismo, e também da deficiência de hormônio de crescimento que pode acontecer, levando a baixa estatura. Como vocês já sabem, a síndrome ela é muito variada, né? Fenotipicamente, então muitos pacientes não apresentam todas as características, né? E assim também é com as alterações endocrinológicas, elas são muito frequentes, mas nem todos os pacientes vão ter todas as alterações ou com todas as intensidades. Então, eu vou mostrar algumas fotos, pode ser que eu não apareça, mas eu vou estar narrando por trás para vocês entenderem. E se vocês tiverem depois alguma dúvida e quiserem me mandar um e-mail para a gente conversar e discutir, eu vou estar à disposição, tá bom? Espero que vocês aproveitem e gostem. Um abraço. Um abraço. Bom, esses serão os assuntos que nós vamos abordar hoje: hipocalcemia, hipotireoidismo, hipertireoidismo e baixa estatura. Bom, pessoal, então as alterações mais importantes, né, que acontecem na síndrome, e talvez a mais perigosa delas, é a hipocalcemia. É importante, antes de saber da hipocalcemia, saber qual é a glândula que faz isso, né? Então, eu vou mostrar depois seguinte, uma foto, uma representação, um desenho, mas eu queria mostrar para vocês o seguinte. Aqui embaixo do pescoço, a gente tem uma glândula que é a tireoide, ela parece uma borboleta, e bem próximo, quase em cima da glândula, da glândula tireoide, a gente tem a paratireoide. A paratireoide, na verdade, são 4 glândulas pequenininhas que vão estar em amarelo no slide seguinte. E essas glândulas, elas são muito importantes para a regulação do cálcio. E a tireoide, que é a glândula maior, ela é importante para a regulação dos hormônios tiroidianos, que também tem várias funções. Então, na síndrome de DiGeorge, o que acontece? As crianças podem nascer com essas glândulas que estão aqui, essas paratireoides, elas podem nascer hipoplásicas, ou seja, pequenas, bem menores do que o normal e por isso funcionam menos, ou podem até nascer sem, né? E a tireoide, depois mais para frente eu vou falar, mas ela está mais relacionada com as alterações imunológicas. Então, no slide seguinte, eu vou mostrar para vocês a localização dessas glândulas e no próximo eu vou mostrar como é que elas funcionam. Bom, como vocês podem ver aqui está a localização então da glândula. A maior vermelha é a tireoide e as 4 bolinhas amarelas que estão nos 4 cantos são as paratireoides. Essas glândulas elas estão localizadas em cima da traqueia, então bem na localização embaixo do pescoço. Essas glândulas, como eu disse, elas são muito importantes para a regulação dos hormônios tiroidianos e para a regulação do cálcio. As crianças com síndrome de DiGeorge podem ter, então, essas glândulas pequenininhas, menores, hipofuncionantes ou inexistentes. E isso vai levar, então, às alterações endocrinológicas mais importantes da síndrome. Bom, pessoal, então só para falar um pouquinho, por que a gente está falando do cálcio, né? O cálcio, ele é importante porque ele é a maior estrutura de formação do nosso esqueleto e dos ossos, né? Então, é um mineral que a gente mais tem no organismo. O cálcio, ele também tem participação nas estruturas que a gente chama de neuromusculares, então o cálcio ele é importante para contração do músculo. O cálcio ele também vai atuar agindo dentro da nossa célula e ajudando então na secreção de alguns hormônios, né? Então o cálcio ele é importante para vários hormônios. E além disso, o cálcio também ele é importante para a coagulação e para a manutenção da pressão arterial. Além disso, o cálcio, como eu falei, ele é importante na contração muscular e ele também é importante na contração do músculo cardíaco, né? Então, o cálcio, ele é um íon essencial. Sem cálcio, a gente não vive, o nosso organismo não funciona bem. É por isso que é tão importante ter uma regulação do cálcio adequada. Bom, nessa figura, o que vocês estão vendo aí, então é a glândula tireoide e a glândula paratireoide. A paratireoide, essas 4 bolinhas verdes, e elas são responsáveis pela regulação do cálcio no sangue. Como é que isso funciona?
Quando eu tenho uma queda de cálcio no sangue, isso ativa as minhas paratireoides. A paratireoide produz um hormônio muito importante, que é o PTH, é o paratormônio. Esse hormônio ele vai no osso, aumenta a liberação de cálcio que está guardado no osso, que vai ser jogado no sangue. Sigam agora a setinha azul. Ao mesmo tempo, o paratormônio também atua no intestino, aumentando a absorção de cálcio no intestino. E isso faz com que a concentração de cálcio aumente também no sangue. E uma terceira ação é a diminuição da excreção do cálcio pelo rim, ou seja, ele diminui a quantidade de cálcio que o rim libera na urina. Dessa maneira, essas três funções fundamentais que o PTH tem faz com que o cálcio esteja sempre no nível bom dentro do sangue, né? Então, ou seja, o PTH ele é fundamental para a regulação do cálcio. Bom, então o PTH ele não age sozinho, né? O cálcio, ele para entrar dentro do osso, para ficar armazenado, ele precisa da ajuda da vitamina D, que é essa bolinha aí que está escrito D3. Então, a vitamina D, ela é produzida através da entrada dos raios solares pela pele. Isso passa numa metabolização no fígado, o fígado acaba produzindo então a 25 vitamina D, que tem que ter uma passagem pelo rim para ser transformada em 1,25 vitamina D e daí ter então as funções dentro do intestino e do osso. Então, é muito importante que para manter essa regulação funcionando, o cálcio esteja no nível adequado, mas a vitamina D também. Então, para as crianças que têm síndrome de George, tomar sol também é importante. Muitas vezes a vitamina D também tem que ser reposta junto com o cálcio, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente quando eu falar de tratamento. Bom, então como vocês já viram, o cálcio ele é fundamental e importante. Mas como vocês pais vão reconhecer que o filho de vocês está tendo uma hipocalcemia? Muitas vezes a hipocalcemia ela é assintomática, ou seja, as crianças não vão ter nada, principalmente se for uma hipocalcemia leve. Mas quando a hipocalcemia ela é grave, os sintomas também podem ser mais graves. E como eu falei no começo, nem toda criança tem hipocalcemia logo nos primeiros dias de vida. Então, muitas vezes não existe a hipocalcemia. Essa hipocalcemia pode aparecer depois na infância, depois quando for adulto. Então, no próximo slide, eu vou mostrar para vocês quais são os sintomas que vocês pais podem ficar mais atentos e que sugerem que isso seja uma hipocalcemia. Continuando, então, para falar da importância do cálcio e da hipocalcemia, como é que vocês vão perceber que pode estar acontecendo isso com o filho de vocês? Então, aqui estão alguns sintomas frequentes. Pode dar parestesia, que é formigamento em volta do lábio e nos pés e mãos, cãibras, fraqueza muscular, dores musculares, que a gente chama de mialgia, e nos casos mais graves, espasmo, que é a contração de alguns dedos da mão, pode dar tontura, pode dar falta de ar, porque pode acontecer um fechamento dos brônquios do pulmão e também da laringe, dificultando a entrada do ar. E também pode ter tetania, como se a criança estivesse tremendo inteira. Além disso, pode ocorrer, o que também é grave e é mais comum acontecer em crianças menores e naquelas hipocalcemias mais graves, a convulsão, que não está aí descrita. Bom, então vamos falar um pouquinho de como fazer o tratamento, já que as crianças elas não produzem um PTH adequado para manter a regulação do cálcio, a gente tem que dar um aporte de cálcio maior. Então, para começar, a alimentação tem que ter um aporte adequado de cálcio. Depois eu vou falar quais são os alimentos que têm bastante cálcio. Mas muitas vezes só isso não é suficiente. As crianças precisam de suplementação de cálcio, suplementação de vitamina D. E em alguns casos, a gente prefere dar o calcitriol, que já é o hormônio que foi já convertido, né, para um trabalho mais fácil do organismo. O calcitriol a gente acaba usando muitas vezes nos casos mais graves, em que a gente não consegue manter um cálcio adequado somente com a suplementação de cálcio e
vitamina D. Então, o que vocês podem notar é que o tratamento ele varia muito, depende de cada paciente, depende do que cada paciente apresenta. Então, não dá para comparar, tá? Cada paciente é único e o tratamento deve ser adequado para ele. Bom, aqui segue então alguns alimentos ricos em cálcio, tá? Os peixes, ovos, algumas leguminosas como ervilha, amendoim pode ter um pouco, cebola, algumas frutas, mas o campeão de cálcio são os leites e derivados do leite. Então, uma ingesta adequada seria em torno de 1.000 miligramas de cálcio, isso para uma criança que não tem síndrome de George. Muitas vezes a criança que tem a síndrome de George precisa de uma ingesta maior do que isso. E como às vezes isso não é possível, a gente precisa daí a suplementação. Então, a ingesta de cálcio, derivados de leite, é muito importante para quem tem a síndrome. E aqui segue então os alimentos com maior fonte de cálcio. Então tem aí, vocês estão vendo, leite, vários tipos de queijo, ricota, alguns iogurtes, tá? Então eu falei que normalmente a criança precisa de 1.000 miligramas de cálcio. Só para vocês terem uma ideia, um copo de leite integral tem em torno de 250 miligramas, né, de cálcio. Então, o equivalente seria 4 copos de leite por dia, tá? Isso numa ingesta normal. Muitas vezes as crianças precisam até ingerir mais. Outras coisas que podem ter cálcio, mas numa quantidade menor, é o tofu, as verduras verdes escuras, como o espinafre, quiabo, folhas de mostarda, feijão, brócolis, ameixa. Mas não esqueçam, os leites e derivados são os campeões de quantidade de cálcio. Bom, estamos chegando ao fim, né? E agora, para terminar, eu vou falar rapidamente do hipotireoidismo, do hipertireoidismo e dos problemas de crescimento que podem deixar a criança mais baixa. Então, falando do hipotireoidismo e do hipertireoidismo, normalmente as crianças acabam desenvolvendo pelos problemas imunológicos, né, que tem na síndrome. E essas crianças podem desenvolver anticorpos, ou seja, anticorpos que acabam agredindo a glândula tireoide, que é a glândula que eu já mostrei que está aqui, e a glândula pode funcionar menos, então produzir menos hormônios e levar ao hipotireoidismo, ou produzir mais hormônio, levando ao hipertireoidismo. O hipertireoidismo é mais grave, é mais difícil de tratar. A maioria das crianças acaba tendo hipotireoidismo, que é o funcionamento inadequado, um funcionamento menor da produção dos hormônios tireoidianos. E os hormônios tireoidianos são essenciais para várias coisas. São hormônios que agem no sistema nervoso, na regulação do batimento cardíaco, na regulação da pressão e principalmente no desenvolvimento cerebral e cognitivo. Então, a deficiência de hormônio tireoidiano, principalmente nos primeiros 2 anos de vida, ela é muito grave. Então, a gente deve tratar, sim, toda criança com hipotireoidismo, porque existe um benefício. Hipertireoidismo é o funcionamento excessivo da tireoide, então as crianças podem ficar com mais fome, perder peso, ter agitação, o organismo fica muito acelerado, tá? E é um pouco mais difícil de tratar. No hipotireoidismo, as crianças ficam mais lentas, pode ter intestino preso, pode cair o cabelo, mas às vezes não tem nada. A criança nem sempre tem sintoma, bem diferente de adulto. E os dois precisam de tratamento e quem acompanha isso é o endocrinologista. E por último, o que pode também acontecer é a deficiência de hormônio de crescimento e essas crianças ficarem mais baixo do que o padrão familiar. Então, durante todo o acompanhamento, é muito importante que a criança tenha sempre medidas de peso, altura e veja se está crescendo adequadamente, se não está ganhando peso excessivamente, que é uma outra coisa que pode acontecer. Normalmente, quem faz o acompanhamento da criança, né, é o pediatra, que é o médico que acaba mais vendo a criança. E se ele nota que tem algum problema, que a criança não está crescendo bem, não está acompanhando a curva de crescimento, ela encaminha para o endocrinologista, que vai fazer uma investigação mais profunda para descartar a deficiência do hormônio de crescimento e, se precisar, também fazer o tratamento. Então, todas essas coisas, durante toda a vida das crianças que têm
A síndrome, depois quando elas crescem, deve ser monitorizadas. Então, a gente sempre recomenda a medida de cálcio daqueles que já são adultos, pelo menos anualmente, das crianças menores no começo a cada 3 meses, depois a cada 6 meses, assim também como os hormônios tiroidianos, além do cálcio, lógico, e o acompanhamento do crescimento. Então, essas são as 3 alterações endocrinológicas mais frequentes que podem acontecer na síndrome, e quem acaba acompanhando isso é o endocrinologista, e por isso que vocês precisam de uma equipe multiprofissional para tratar adequadamente o filho de vocês. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar e-mail.